Você está ouvindo a Rádio Evangélica FM pelo Face também, pela 95.7, programa Academia do Concurso. Esse que vos fala é Elisomar Pereira Alves, professor Elisomar Alves. Você acabou de ouvir esse lindo hino que fala sobre os sonhos de Deus. Então, os sonhos de Deus são grandes para cada um de nós. Vamos sonhar grande, vamos alcançar. Diz um certo escritor: mire a lua, se você errar, você vai acertar as estrelas. Vamos pensar grande, porque o nosso Deus é grande. Essa vaga desse concurso é tua, essa vaga já te pertence. Tome posse então da bênção. A nossa meditação de hoje, Neemias capítulo 3, nós fizemos a meditação em Neemias 1, depois Neemias 2, Neemias capítulo 3. Esse livro fala de reconstrução de muros quebrados. Então é o momento de você reconstruir a sua vida financeira. É o momento de você conseguir um novo emprego, passando nesse concurso da Assembleia Legislativa e outros, porque essas matérias aqui caem em todo e qualquer concurso. Neemias capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: medite agora na palavra de Deus. É um momento de muito respeito quando vamos ler a palavra de Deus. Então medite neste momento, pare tudo que está fazendo, ouça. Neemias capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananei. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Im. Neemias 3, 1 e 2. Nossa meditação. Aprendemos que, para dar o exemplo, a liderança é quem deve começar o trabalho. Como é relatado nos versículos 1 e 2 que lemos, que registra que o sumo sacerdote Eliasibe, junto com os demais sacerdotes, seus irmãos, iniciaram o trabalho, reedificando a porta das ovelhas. Olha que bênção! Eles começaram edificando a porta das ovelhas, uma alusão ao momento em que as pessoas voltam para adorar a Deus. Ele, sendo o maioral dos sacerdotes, não ficou de lado pensando: sou líder, vou ficar só comandando. Não. Eles também trabalharam diretamente na obra de reconstrução de Jerusalém, não só dos muros, com a reconstrução da cidade de Jerusalém, começando pelos muros. Porque uma cidade sem muros é uma cidade sem defesa, é uma cidade entregue aos inimigos. Aprendemos também que a divisão de trabalhos e a organização são muito importantes para atingirmos o êxito. Olha só, eles se organizaram para reconstruir aquele muro. E muita gente quer passar em concurso e não quer se organizar, não tem uma hora para estudar. Estuda um dia e 2 não. Você tem que estudar todos os dias. E de preferência, faça um mapa de estudo. William Douglas, homem que passou em muitos concursos, você pode ver os vídeos dele na internet, William Douglas, ele fala que você precisa ter um mapa de estudo, uma agenda de estudo diário. E aqui nós aprendemos no livro de Neemias que a divisão de trabalhos e a organização são muito importantes para atingirmos o êxito. Se você não sabe para onde vai, você não vai chegar em lugar nenhum, diz um ditado popular. Então é importante organizar seu trabalho, organizar seus horários e seguir como se eles fossem o teu chefe, e você seguir para você conseguir atingir o êxito nesse concurso público e o êxito em qualquer área da sua vida. Amém? Então essa foi a nossa meditação de hoje em Neemias capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor.
Nesse momento, quando são 8 horas e 33 minutos, 8 horas e 33 minutos, oferecimento então aqui do nosso programa Academia do Concurso da Rádio Evangélica FM. Estou esperando então o seu like aí no nosso Face, aqui na nossa live, estamos esperando. Então, Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, é que vamos estar estudando agora. Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa. É uma lei que vai cair com certeza no concurso público, vai cair para a sua área, tá bom? Essa lei, ela tem previsão na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, viu? Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º. Você pode olhar então depois. No parágrafo 4º, já cita que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Isso já estava na Constituição de 88, dizendo que os atos de improbidade administrativa. O que é um ato de improbidade administrativa? É um ato ímprobo. E o que é um ato ímprobo? É um ato errado, um ato fora da legalidade, tá? Uma pessoa que faz coisas erradas é uma pessoa ímproba, tá? Então, as pessoas ímprobas na administração pública devem ser punidas. E a Constituição já trazia algumas punições, como a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. São quatro punições, sem prejuízo da ação penal. Quer dizer, além dessas punições, a pessoa ainda ia responder penalmente. Significa que essas punições, elas são de natureza cíveis. Essas punições que estão na Constituição Federal. Vou repetir para você: perda da função pública, ação penal cabível, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, suspensão dos direitos políticos, tá? Suspensão dos direitos políticos, tudo isso aí. É importante você gravar na sua cabecinha que tudo vai cair no concurso. E eu já vi uma questão perguntando quais são então as punições previstas expressamente na Constituição Federal, tá bom? São 4, tá? Mas sem prejuízo da ação penal cabível. Para você gravar, olha aqui uma sigla aqui para você: PARIS. O P, perda da função pública. O A, ação penal cabível. O R, ressarcimento ao erário. O I, de indisponibilidade dos bens. E o S, de suspensão dos direitos políticos. Lembre então, esses 5 aqui que formam a sigla PARIS estão relacionados na Constituição Federal. Lembre-se então que a ação penal cabível não é uma punição, mas ela é uma situação em que essas punições não são punições criminais, não são punições penais. Quer dizer, além da pessoa sofrer essas punições, ainda vai ser processado penalmente, se for crime também aquela sua conduta, tá certo? E a Lei 8429, ela expandiu então essas punições. Significa que essas punições trazidas na Constituição Federal, elas são exemplificativas. Então, a própria Lei 8429, você vai ver lá na frente, ela trouxe mais 2 situações de punições, tá bom? Esse foi o rol explícito na Constituição Federal de 88, porque a Lei 8429 acrescentou mais algumas punições, tá? Eu vou falar logo quais são as punições. Foi a multa civil e a proibição de contratar, tá bom? Foi a multa civil, mais a proibição de contratar com a administração pública. Proibição de contratar com a administração pública, tá? Multa civil, mais a proibição de contratar com a administração pública. Essas 2 punições foram acrescentadas, então, pela Lei 8429, tá bom? Foram acrescentadas, então, e vamos falar melhor daqui para frente.
Essa lei, ela veio regulamentar o artigo 37, que eu acabei de falar, que trata especificamente sobre improbidade administrativa. Como eu disse, as sanções da Lei 8429, elas são aplicadas por meio de uma ação civil pública, que segue a regra dada por ela mesma, ok? E não a regra da Lei de Ação Civil Pública. Ou seja, essa ação de improbidade administrativa, ela é aplicada por meio de uma ação civil pública, mas ela segue uma regra própria que tem na própria Lei 8429. Quando então essa regra na 8429 se exaure, aí supletivamente é utilizado a Lei de Ação Civil Pública, tá bom? E também o Código de Processo Civil. Quem são os sujeitos, ou seja, quem pratica e quem sofre o ato de improbidade? Quem são, né? Nós temos o sujeito ativo, aquele que pratica o ato de improbidade. Qualquer agente público pode praticar esse ato de improbidade. Esse agente público, ele pode ser servidor ou não. E quem mais? Os particulares em colaboração, ou seja, os particulares que estão praticando aquele ato de improbidade junto com o agente público, tá bom? Então, só para você gravar aí, os atos de improbidade são praticados por qualquer agente público. Qualquer agente público, ele pode praticar um ato de improbidade, e não só eles, tá bom? Aqueles que estiverem praticando junto com eles, mesmo que seja um particular, ele vai responder por improbidade administrativa. A diferença é que esse particular nunca vai responder sozinho, pois ele só vai cometer esse ilícito de improbidade administrativa se ele estiver praticando junto com um servidor público ou agente público, tá? Agente público, então, é uma expressão bem abrangente, tá bom? É mais abrangente do que servidor público. Agente público é bastante abrangente, tá bom? Agente público, ele tem um conceito na própria lei, no artigo 2º, se você tem o seu celular, pode abrir aí, fala que agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, tá? Nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública, é agente público. Então, até o estagiário, tá? Até o bolsista, naquele momento, ele é um agente público, entendeu? O contratado, não importa, ele é um agente público. Ele está trabalhando, por mais que seja o voluntário, ele não está ganhando nada, é voluntário. Ele é agente público, tá? E também tem os particulares em colaboração, que são os jurados, os mesários, são os estagiários do serviço público também. O jurado, gente, que está só naquele dia, se ele pegar algum bem da administração pública e levar, se ele olhar aquele computador que está lá, ele, vou levar esse computador, é muito bonito, é um ato de improbidade administrativa, está causando um prejuízo ao erário, né? Tá certo? Ou enriquecimento ilícito, no caso é para ele mesmo. Então, pessoal, é só um exemplo. E temos, os agentes públicos respondem perante a lei de improbidade? Sim, todos os agentes públicos vão responder pela lei de improbidade, tá? Segundo a jurisprudência majoritária, com exceção do presidente e seus ministros, primeiro escalão, presidente e seus ministros, eles vão responder por crime de responsabilidade perante o Senado. Crime de responsabilidade está previsto na Constituição Federal. Então, o presidente e seus ministros só respondem por crime de responsabilidade, tá bom? Agora os demais. E prefeito responde? Responde. Governador responde? Responde. Secretário? Sim. Secretário de governo estadual, secretário de governo municipal respondem. Esses são os principais que a lei de improbidade vai em cima, vai muito em cima dos prefeitos que se cuidem, tá? Porque a lei de improbidade cerca mesmo eles de todos os jeitos, tá bom? E os particulares? Eu sou particular, mas se você praticar um ato junto com um servidor público, tá? Um dos atos previstos no artigo 9, 10 e 11, que nós vamos ver, a essa pessoa, esse particular, vai responder como se fosse um agente público. Quando então que esse particular ele vai responder? Quando o particular vai responder? Quando ele induzir, quando ele concorrer, tá?
quando ele induzir, quando ele concorrer e quando ele se beneficiar, tá? Quando acontecer essas três situações, aí ele vai responder. Quando ele induzir, quando ele concorrer e quando ele se beneficiar. Induzir, concorrer e se beneficiar. Induzir, ele diz, ó, vai lá, faz isso. Concorrer, ele fala, vamos lá, nós dois vamos concorrer. Se beneficiar, ele está lá só esperando, ele vai ser beneficiado. Então, e aí também está praticando um ato de improbidade administrativa, tá certo? Então, nós estamos aí pelo nosso Face, você que entrou, então, na nossa live, dê seu like aí, mande seu recado. Queremos saber quem está ouvindo nesse momento. Se você, então, está ouvindo aqui pela Rádio Evangélica FM, você pode mandar seu alô, pode até pedir um hino, que no momento certo nós vamos tocar também o hino que você pediu, tá bom? Eu acabei de falar de sujeito ativo, ou seja, aquele que pode praticar o ato de improbidade. Agora, quem pode sofrer o ato de improbidade? Quem pode sofrer? É bastante abrangente também quem pode sofrer, tá bom? O sujeito passivo é aquele que vai poder sofrer o ato. E a administração pública direta e indireta. A administração pública direta é formada pelas secretarias de governo, entendeu? Poder legislativo, executivo, judiciário, tudo isso faz parte da administração pública direta. Nós temos também a indireta. Indireta, né? São as fundações públicas, tá? Fundações públicas são a sociedade de economia mista, as empresas públicas, as autarquias, tá bom? Então, olha só, isso forma a sigla FASE, a administração pública indireta, para você gravar aqui, olha aqui, um mnemônico aqui, FASE, olha só, FASE, F de fundação pública, A de autarquia, S de sociedade de economia mista e E de empresa pública. Tirou o print? Então, FASE, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, são entidades ligadas à administração pública indireta. Eles têm autonomia, tá? Eles têm, então, orçamento próprio, tá? Eles têm uma certa autonomia, eles têm o CNPJ próprio, eles podem responder perante a justiça, diretamente perante a justiça. Você pode entrar contra o INSS, você pode entrar contra o Banco do Brasil, contra a Caixa Econômica Federal. São entidades da administração pública indireta. Mas se alguma coisa acontece lá dentro da CA, Secretaria de Administração, lá dentro da Secretaria de Segurança Pública, alguma situação acontece, você não vai entrar na justiça contra essa secretaria, porque ela é um ente despersonalizado. Você tem que ir lá no topo, onde é que ela está ligada? É no município? É no estado? É na União? Aí você vai entrar contra a União, ou contra o estado, ou contra o município, tá? Só para você entender, então, a diferença de administração pública direta e indireta. Qualquer um desses entes pode sofrer um ato de improbidade administrativa. Mais alguém pode sofrer? Sim, mais pessoas podem sofrer. Então, são aqueles que o Estado ele tenha concorrido com ajuda no patrimônio, tá? Com a formação daquele patrimônio. Aqueles que o Estado concorreu com mais de 50% do patrimônio público e aqueles que o Estado concorreu com menos de 50% do patrimônio público. Ou seja, o Estado, aonde ele emprega o patrimônio público, lá, se aquele agente fizer um ato de improbidade administrativa, ele vai responder, tá? Sendo que quando o Estado, então, ele concorre, ele ajuda, ele com mais de 50% do patrimônio, aquele agente público ele vai responder, então, com a perda do cargo e mais a sanção patrimonial, tá bom? Com base na repercussão do ilícito, ele pode perder o cargo. E ele vai também ter a sanção em cima do patrimônio que ele conseguiu através daquele ilícito. Quando o Estado, isso ocorre quando o Estado ele promove aquela empresa com mais de 50%, aquela empresa particular, né? Aquela ONG. E quando for menos de 50%, vai responder do mesmo jeito. A diferença é que aquele agente não vai perder o cargo público, mas ele vai também responder
pelo dinheiro que ele desviou, pelo dinheiro que ele acrescentou ao seu patrimônio, tá bom? A repercussão vai ser apenas sobre o ilícito, não vem sobre o seu cargo, certo, pessoal? Então vamos lá, continuando a nossa aula de hoje. Nós vamos entrar já nos atos de improbidade administrativa. Elas estão no artigo 9, 10 e 11. No artigo 9 traz os atos que geram enriquecimento ilícito. No artigo 10 traz os atos que causam dano ao erário. E no artigo 11, atos que atentam contra os princípios da administração pública. Mas antes, vamos ouvir o hino. O hino Não Pare, de Midiane Lima. Quero oferecer a todos os nossos ouvintes, quero oferecer então José Eloide, quero oferecer então a todos que estão nos ouvindo nesse momento, quero oferecer a Carmen lá do Projeto Concurseiros Unidos, quero oferecer aos meus amigos aí que mandaram mensagem aqui, tá certo? Quero oferecer ao Valdir, que também é nosso aluno, quero oferecer a minha irmã Evelyn Cristina, tá? Jefferson Pacheco também, quero oferecer o Mateus Barbosa lá do Amapá. Então, eu quero oferecer também ao Antônio Batista, meu amigo, que já mandou um olá aqui. Então, pessoal, vamos ouvir esse hino? Não pare. Midiane Lima, e medite nesta letra. E num programa especial feito para você que vai fazer o concurso, tá bom? Programa Academia do Concurso. Quem está falando aqui, Elisomar Alves, professor Elisomar Alves, com o apoio do nosso amigo Júnior Soares, que é o diretor aqui da rádio. Este programa é gratuito para você aprender. Olha só, você não paga nada, você só tem que parar e ficar ouvindo um pouco aí sobre a Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, que vai cair para todos os cargos. Todos os cargos, então, creio que vai cair no mínimo umas 2 questões só dessa lei. Você tem que saber a Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? Eu já falei aqui o conceito dela lá na Constituição Federal, já falei inclusive sobre quem pode sofrer o ato, quem pode praticar o ato de improbidade administrativa. Agora eu vou falar quais são os atos de improbidade administrativa. Fique ligado conosco, então, pelo Face, pela rádio mesmo, 95.7, compartilhe com seus amigos e comente alguma coisa aí para eu saber que você está ouvindo, dê o seu like, tá bom? E olha só, nós acabamos de falar sobre quem pode então ser o agente do ato, né, o sujeito ativo, quem pode sofrer o ato, que é o sujeito passivo. E quais são então os atos de improbidade administrativa? Pode ser o ato que gera enriquecimento ilícito, artigo 9, que é o que vai ter a maior reprimenda legal. Temos os atos que causam dano ao erário, está no artigo 10. Temos atos que atentam contra os princípios da administração pública, ok? Os atos que geram enriquecimento ilícito, o conceito está no artigo 9º da Lei 8429, que diz assim: constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, ou seja, nas entidades que podem sofrer o ato, que é a administração pública direta ou indireta, e também todos aqueles que recebem verba pública, ou qualquer entidade particular que recebe verba pública. Então, o ato que gera enriquecimento ilícito são qualquer maneira assim, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial, indevida. Porque o servidor público, o agente, ele tem sua remuneração mensal, mas se ele pegar qualquer dinheiro, qualquer valor de forma indevida, ou de alguma forma se locupletar do patrimônio público, ele estará cometendo ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. Está no artigo 9º da lei. E eu vou citar para você alguns exemplos para você saber o que são esses atos que geram enriquecimento ilícito. Você pode ficar pensando, meu Deus, que atos são esses? Por exemplo, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica. Veja que não é só dinheiro, tá?
bem imóvel ou imóvel, qualquer outra vantagem econômica, não importa. Direta ou indireta, a título de comissão, uma comissãozinha para você aqui, uma percentagem, uma gratificação, presente, né? Um presente. Se esse funcionário, esse servidor, esse agente público, ele recebe esse presente, recebe essa vantagem, né? Mas ele pode lá na frente influenciar uma decisão para essa empresa, para essa pessoa física que deu aquele dinheiro, aquela ajuda, aquele patrimônio. É um ato de probidade administrativa, tá bom? Que gera enriquecimento ilícito. Aquele médico, né? Aquele médico que ele vai lá no trabalho, assina o ponto, mas não cumpre o plantão. Probidade administrativa, enriquecimento ilícito. Tá ganhando sem trabalhar, tá? Esses dias mesmo estava tendo julgamento no tribunal de vários médicos que trabalham só umas 2 horas, sendo que eles são pagos para trabalhar 4 horas por dia e trabalham às vezes 2 horas por semana ainda, só para você ter uma ideia. Então, improbidade administrativa isso? Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou contratação de serviço pelas entidades, tá? Então, aquele agente público vai receber uma vantagem econômica, pode ser da mão dele direta, outra pessoa entregar, mas ele vai facilitar a troca, vai facilitar a aquisição de um bem imóvel, ou de um bem imóvel mesmo, né? Ou mesmo contratação de serviços para uma entidade pública, né? Para um órgão público, para uma autarquia. Ele vai então ajudar nisso, ele vai facilitar. Não, pode deixar que eu vou facilitar para ti, me paga tanto, me dá tanto. Isso aí é improbidade administrativa. Perceber utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquina, equipamento, né? Ou material de qualquer natureza. Aqueles que usam, tá lá o trator fazendo serviço ali na rua, então vou mandar ele lá pro meu terreno, vai fazer um serviço para mim. Improbidade administrativa, não pode. Esse trator tá serviço público, tá? O ônibus que leva as crianças, eu quero que leve o meu pessoal ali lá pro meu terreno final de semana. Improbidade administrativa, está causando enriquecimento ilícito, tá? Ele está enriquecendo ilicitamente porque está deixando de ganhar, né? Então, dinheiro economizado é dinheiro ganho. Se você deixou de gastar do seu dinheiro, está usando o ônibus da administração pública, a gasolina, ou que seja o diesel, o motorista, quem está pagando tudo isso é a administração pública, não é você. É enriquecimento ilícito, tá bom? Veja que adquirir para si ou para outro, exercício de mandato, cargo, emprego ou função, adquirir bem de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio e à renda do agente. Quer dizer, o agente ganha por ano 100 mil reais, mas o patrimônio dele em 2 anos aumentou para 1 milhão. Como pode ser isso? Se em 2 anos ele vai ganhar só 200 mil, como é que ele tem 1 milhão? Vai ter que comprovar como é que ele conseguiu isso. Ganhou na loto, né? Como aconteceu anos atrás, um deputado aí que disse que ele ganhou 3 vezes na loto, se justificava o patrimônio dele. Então, gente, os verbos, para você que quer fazer concurso, você tem que gravar os verbos do artigo 9, que faz a diferença. Quais são os verbos? Perceber, utilizar, receber, adquirir, aceitar, então incorporar, usar. Esses verbos, eles fazem você imaginar algo para si. Olha, incorporar, receber, adquirir, utilizar, sempre é para você. Mesmo que aqui diga, mesmo que aqui na lei proveito próprio ou alheio, mas é para si, entenda isso, tá? Ligue esses verbos à questão, porque a questão cai assim. Você vai ter que identificar qual é o ato de probidade, se é enriquecimento ilícito, se é quebra de princípios, se causa dano ao erário. Você tem que identificar. E para você identificar, você tem que conhecer o verbo de cada tipo, tá bom? Por exemplo, enriquecimento ilícito, já acabei de falar, vale repetir: perceber, utilizar, receber, que é a mesma coisa de perceber, aceitar, incorporar, usar, em proveito próprio, renda, verbas, assim vai o restante. Mas grave isso. Vamos falar agora do segundo, que são os atos que causam dano ao erário, tá bom? São considerados um pouco menos grave do que o que eu acabei de falar, mas também é grave. Atos que causam dano ao erário.
está no artigo 10 da lei, diz assim: constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou seja, todas as entidades que são da administração pública direta e indireta, e também todas as empresas ou particulares, ONGs, que recebem então dinheiro público, tá bom? Então, atos que causam dano ao erário é qualquer lesão por ação ou omissão, ou seja, ação, a pessoa faz alguma coisa, omissão, não faz o que deveria fazer, ação, faz o que não devia, omissão, não faz o que devia fazer, tá? Dolosa ou culposa, ou seja, dolosa, ele quis, culposa, eu não queria que acontecesse, mas pelo seu agir negligente, pelo seu agir imprudente, pelo seu agir imperito, aí aconteceu. Então, ele teve culpa, por isso é culposo. De alguma forma a pessoa teve culpa, embora ele não quisesse que acontecesse, mas ele teve culpa naquela situação, então, e fez com que houvesse perda patrimonial da administração pública, houve desvio, houve uma apropriação, houve um malbaratamento, ou seja, uma venda, um bem que valia 1 milhão foi vendido por 200 mil, é um malbaratamento, dilapidação dos bens, os bens foram dilapidados, não cuidou como deveria, tá bom? E qualquer verba da administração pública ou das entidades a ela ligada. Então, isso são atos que causam dano ao erário. E você pode me perguntar, então me dá um exemplo aí. Vamos lá para o artigo 10 da lei. Um exemplo, facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, ou seja, de uma pessoa física ou uma empresa, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio público. Então, a pessoa vai facilitar, ou ela ajudou de alguma forma, então, para que aquele patrimônio que era público viesse para ser do particular. Um terreno, um prédio mesmo, tá bom? Um bem particular, um computador, uma mesa, era do patrimônio público. E de repente aquele patrimônio está na mão do particular, está no CPF dele, está na mão de uma empresa. Como aconteceu isso? Ninguém explica, né? A gente vê muito isso, o terreno que era público e de repente agora está na mão do particular, está sendo vendido, está loteado. Como é que pode isso? Alguém fez uma maracutaia lá em cima, tem que investigar, tem que ir em cima. Então alguém facilitou, alguém ajudou, ou seja, concorreu e causou um dano ao erário, tá bom? Causou um dano ao erário. Não foi aquela pessoa diretamente que se beneficiou, mas causou um dano ao erário. Isso é um ato de probidade administrativa. Outro verbo aqui, ó, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbo, valor integrante do acervo patrimonial das entidades mencionado no artigo 1º. Então, sem observância das formalidades legais ou regulamentares, isso também é um ato de probidade. A pessoa vai permitir que uma empresa, uma pessoa física, utilize bens, rendas, verbas públicas, utilize em proveito próprio. Você vai permitir, o agente público permite que terceiro, uma empresa, uma pessoa utilize. Isso é um ato de probidade administrativa. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, doar rendas, doar verbas, doar valores do patrimônio público, tá bom? Sem observar as formalidades legais. Porque qualquer verba, qualquer bem do patrimônio público, para passar para o particular, para passar para uma empresa particular, tem que ter uma formalidade. Tem toda uma formalidade. Não é assim, dá para quem quiser. Tem uma formalidade. Se aquela pessoa, aquele agente público, ele quer ajudar uma empresa, então ele dá um jeito lá e não cumpre as formalidades e faz com que a verba vá parar na mão daquela empresa, o bem vai parar na mão daquela empresa, sem formalidades legais, isso também é um ato de propriedade. Estão entendendo? Então vamos pensar aqui nos verbos: facilitar, permitir, doar, realizar, conceder, ordenar, agir negligentemente, liberar verba pública, né? Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça. Uma terceira pessoa enriqueceu. É um laranja chamado. Não aparece o nome da pessoa, mas um laranja ela enriqueceu. Tá?
porque, lógico, né, esse dinheiro vai acabar parando na mão daquele agente público. Permitir que se utilize, permitir, celebrar, facilitar. Então, agir negligentemente, ver que se repetem os verbos, tá bom? Liberar recursos sem observar as regras legais, é também a palavra-chave, sem observar as regras legais, porque é possível liberar recursos? É. Mas se não for observada as regras legais, aí é improbidade administrativa, tá bom? Então, esse artigo 10 é o maior, o rol é maior de atos de improbidade, o artigo 10, atos que causam dano ao erário, isso acontece muito, o rol é grande. Aí a pergunta é, esse rol é taxativo ou exemplificativo? Ou seja, é só isso e nada mais? Ou isso aqui é só um exemplo? Pode ter mais. Coisas semelhantes a esses atos? Pode haver? Sim. O rol do artigo 9, do artigo 10, do artigo 11 são exemplificativos. Qualquer ato semelhante a esses são considerados atos de improbidade administrativa, pode ser enquadrados na Lei 8429. Tá certo, concurseiro? Olha só como é fácil quando você entende o espírito da lei. Qual é a minha dica? Grave os verbos de cada artigo, tá bom? Outra dica, aprenda o artigo 9, pelo menos, que é menor do que o 10, aprenda bem e leia ele bastante. E também o 11, tá bom? O 11 que ele é bem pequeno, que é quebra de princípios, você vai ver daqui, já vou passar para o artigo 11. Aí você sabendo o 9 e o 11, o 10 é por exclusão, você vai saber, tá? É só uma dica. Então, eu acabei de falar para você sobre atos que causam dano ao erário, dolosos ou culposos. Tem mais uma situação que está no artigo 10A, que foi trazida posteriormente, tá, em 2016, que é quando um prefeito, né, quando um agente público, então, ele passa para um particular, uma empresa, ele cobra ISS menor do que 2%, porque o ISS tem que ser cobrado de 2% a 5%, mas ele dá uma isenção menor que 2%. Isso é proibido por lei. Se o prefeito ou outro agente público faz isso, ele vai responder, tá bom? Ele vai ter que devolver todo o valor daquele dinheiro que a administração pública deixou de ganhar. Se ela deixou de ganhar, ela teve um prejuízo, tá certo? Deixou de ganhar, teve um prejuízo. Isso também é um ato de improbidade administrativa que foi acrescentado pelo artigo 10A, tá? Com a diferença que tem uma penalidade assim também diferente das outras do artigo 10. Mas isso eu aconselho você a ler, observar isso aí para não confundir a sua mente. Grava principalmente isso que eu falei, o principal do artigo 9, do artigo 10. Agora vamos passar para o artigo 11, tá bom? O artigo 11 são atos que atentam contra os princípios da administração pública. Atos que atentam contra os princípios. Olha, só quebrou princípios, não houve prejuízo ao erário, não houve enriquecimento ilícito, mas houve quebra de princípio. Se houve quebra de princípio, já é ato de improbidade. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. E aí vai falando então outras coisas. Olha só. Então, são princípios que são trazidos então aqui na lei. Princípios são atos, são deveres, aliás, deveres. Todo servidor público, ele tem deveres. Dever de ser honesto, dever de ser imparcial, dever de ser leal, tá? Dever da legalidade, de observar a lei, tá? Legalidade. Tudo isso são deveres, tá? Honestidade, imparcialidade. O agente público não pode ficar aí tratando um de um jeito e outro de outro jeito, um melhor e outro pior. Ele é pago para tratar todos igualmente, tá bom? E lealdade. São deveres, formam a sigla RIO. Olha, RIO forma essa sigla. Grave aí. Honestidade, imparcialidade, lealdade e legalidade. Quando o agente público quebra um desses deveres, tá bom? Ele está quebrando os princípios. E não fica só aí nesses deveres, não. Nós temos os princípios mesmo da administração pública. Você lembra dos princípios que estão lá no artigo 37, que formam a famosa sigla LIMP, tá? Você lembra? Legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP, de limpeza, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios da administração pública que também todo agente público ele tem que obedecer, tá bom? Quebrou esses princípios, já se enquadra na lei de improbidade administrativa. Não houve dano ao erário. Mesmo assim, houve quebra de princípio. Independe da aprovação ou rejeição de contas do Tribunal de Contas. Mas as minhas contas foram todas aprovadas. O Tribunal de Contas aprovou. Mesmo assim, se for detectada uma quebra de princípio, vai entrar na lei de improbidade administrativa, vai ser enquadrado, não importa. Até porque nós sabemos, né, que o Tribunal de Contas comete erros. O Tribunal de Contas comete erros. E isso pode acontecer, tá bom? Agora, vou citar para você exemplo de quebra de princípio, exemplo de atos que atentam contra os princípios da administração pública. Está no artigo 11. Olha só. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência. Praticar ato visando fim proibido em lei. Ele visou o fim proibido em lei. Está proibido, mas ele quer a si mesmo. Quer a si mesmo fazer aquilo. Está proibido. Então isso aí é quebra de princípios. O que mais? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou agente público, né? Então, retardar, né? Ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, né? É um ato que devia praticar e fica na dele lá, não pratica, tá? Ou simplesmente faz com que aquele ato seja atrasado, de alguma forma ele quer beneficiar alguém, alguma coisa, ele quis fazer isso, retardou, deixou de praticar indevidamente ato de ofício. O que é um ato de ofício? É um ato que está dentro das funções daquele agente público, ele deve fazer aquilo, ele é pago para fazer aquilo, mas ele não faz, ou então atrasa, deixa atrasar a sua prática. Revelar fato, circunstância de que tem ciência em razão das atribuições. Ele trabalha num setor sensível e ele sabe então fatos, ele sabe circunstâncias, situações que vão influenciar, por exemplo, na economia, na bolsa de valores. Ele vai lá dar uma ligada para um amigo, dono de uma empresa, ele diz o que vai acontecer, tá? Mas era para permanecer em segredo, não era para ele divulgar. Quebra de princípio, tá? Deixou de ser honesto, deixou de seguir os princípios da administração pública, tá bom? Continuando aqui, negar publicidade aos atos oficiais. Só o fato de negar publicidade. Não quis publicar, não vou publicar, não concordo com isso aqui, não vou publicar. Já está errado. Ele tem que publicar se é a sua função, tá? Frustrar a licitude de concurso público. Olha só, frustrar a licitude de concurso público, tá bom? O concurso público, então, tem todo um regramento, mas aquele servidor conseguiu o gabarito, passou para alguém, ele frustrou a licitude, sim, agora alguém se beneficiou, esse alguém se beneficiou indevidamente, tá? Então isso é considerado então uma quebra de princípios. Só uma observação, nós estamos falando aqui de quebra de princípios, tá bom? Frustrar a licitude de concurso público. Aí vem uma pergunta, e quando ele frustra a licitude, tá, de uma licitação pública? É muito parecido, mas não é a mesma coisa. Licitação pública objetiva contratar então serviços ou comprar produtos, né? Quando o agente ele frustra a licitude de uma licitação pública, cai no artigo 10, atos que causam dano ao erário. Artigo 10, atos que causam dano ao erário, tá? Frustrar a licitude de uma licitação pública. Mas quando é de concurso público, concurso para contratação, né, de funcionários e servidores, aí cai no artigo 11, quebra de princípios. Já vi questão que coloca esses dois para confundir a cabeça do aluno, a cabeça do concurseiro. Mas você que está aqui ouvindo o nosso programa Academia do Concurso, aqui com o professor Elisomar, você já sabe, você não vai errar essa questão, tá? E mais um,
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. É obrigado a prestar aquela conta, prestar contas daquela situação e não faz. É quebra de princípio. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Tá? É parecido aqui com o inciso 3. Revelar antes do tempo, antes do conhecimento público, aí atos de improbidade. E descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas, parceria firmada pela administração pública com a entidade privada. E não cumpriu as normas, tá? Deixar de cumprir exigência de requisito, transferir recurso à entidade privada sem celebração do contrato. Todo recurso para ser passado para qualquer entidade pública ou privada tem que ter contrato. E aqui fala transferir recurso à entidade privada, não fala pública, fala privada, em razão da prestação de serviço na área de saúde. Saúde, você sabe que tem entidade privada que presta serviço na área de saúde, está cheio no Brasil isso, outros estados têm. Empresas são contratadas para tratar da saúde, mas empresas privadas. Mas essa empresa tem que ter um contrato, tem que passar por toda uma situação. E o agente público, ele quer de alguma forma beneficiar aquela empresa. Ele transfere aquele recurso, tá? Em razão da prestação de serviço na área de saúde, sem celebração do contrato, tá? Vê que não houve prejuízo, aquela empresa cumpriu, ela fez o serviço, mas não tinha o contrato. Ele passou o dinheiro a si mesmo, tá bom? Então isso aí vai cair no artigo 11, quebra de princípios. Tá fácil, pessoal? Ou tá difícil? Muito bem. Terminamos de comentar então aqui os atos de improbidade administrativa. São artigo 9º, atos que geram enriquecimento ilícito. Artigo 10, atos que causam dano ao erário. Artigo 11, atos que atentam contra os princípios da administração pública, ou seja, quebra de princípios. São os 3. Você sabendo isso, você já tá dentro. Você já vai conseguir acertar as questões. Mas tem mais alguns detalhes que eu vou estar passando daqui a pouco para você. Vamos então ouvir mais alguns hinos nesse momento. Eu quero mandar aqui um alô para o meu amigo Alan, que está no Itiba do nosso programa. Quero mandar um alô aqui para o Leandro, que está também ouvindo nosso programa. Eu quero mandar aqui, só baixar aqui o volume. Quero mandar aqui um alô também para a nossa amiga Dinaí, que trabalha na Assembleia Legislativa, e está esperando vocês lá, viu? Vocês que vão passar nesse concurso público, se ligue, nós
É isso aí, meus amigos que estão na ativa aqui do programa Academia do Concurso. Quem está falando aqui é o professor Elisomar Alves, na técnica, no apoio nosso amigo Júnior Soares. Então aqui, olha, aviso de utilidade pública aqui, a primeira corrida augustana, nosso amigo Helena pediu para avisar aqui, vai ser dia 19/10, 5 quilômetros apenas lá na Aquavilha. Isso é fácil para você, até quem não pratica esporte dá para correr, tá? Vai ser dia 19/10, como sempre, bem cedo da manhã, apenas R$30 as inscrições. Você pode ir lá pessoalmente se inscrever de manhã ou de tarde, tá bom? Então, se você quiser, podemos mandar também a imagem aqui. É só você mandar o seu telefone para o nosso telefone 991310532 ou 991786210. Primeira corrida augustana, dia 19/10. E também você que quer contratar então serviços, de construção civil, você pode contactar então o Valdenor, tá bom? Então ele é dono da empresa Pirâmide Criações e Construções, serviços então de construção em geral, reforma, empresa Criações e Construções de Valdenor Oliveira. Entre em contato com esse número 91786210, que eu vou colocar você em contato diretamente com ele. Você está precisando fazer uma reforma no seu prédio, construir uma casa ou várias casas, então entre em contato então com esse número 991786210 e você vai ter uma empresa fiel, uma empresa séria para fazer o seu serviço. A empresa Pirâmide Criações e Construções oferece a hora certa, 9h28, quando você está ouvindo aqui o programa Academia do Concurso. Estamos falando sobre a Lei 8429, é Lei de Improbidade Administrativa. Vamos continuar então a aula aqui, Nós acabamos de falar sobre os atos de improbidade administrativa. Agora eu vou falar para você algumas situações, tá bom? Da lei, que são as sanções. Quais são as sanções? Eu já sei quais são os atos e como vai ser penalizado. Embora eu fale penalizado, não é do direito, não é um crime. O ato de improbidade administrativa, eles são atos ilícitos na área civil, tá bom? Então, mas como é que vai ficar as sanções, né? As sanções, nós temos um quadro, eu fiz um quadro aqui, tá? Não dá para você ver direito, mas eu vou colocar aqui. Quem sabe você pode tirar o print desse quadro, tá bom? Veja aí, o print desse quadro são as sanções, está muito bem organizado. São 6 as sanções, tá? Então, 4 estão diretamente na Constituição e as 5 e 6 eles estão apenas na Lei de Improbidade Administrativa. A perda da função pública, perda de bens, ressarcimento integral do dano, suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar ou participar de licitação ou receber incentivo da administração pública. São esses 6, tá bom? Vamos ver aqui. Então, enriquecimento ilícito, lesão horário e ferir princípios. São 3, tá? Enriquecimento ilícito são as penas maiores. Depois, lesão horário, vai diminuir um pouco. Depois, ferir princípios, aí já é mais branda. A maior, então, é enriquecimento ilícito. Tem perda da função pública? Sim. Tem perda de bens? Sim. Ressarcimento integral do dano? Sim, quando houver. Suspensão dos direitos políticos? Sim, de 8 a 10 anos, tá bom? Suspensão de direitos políticos? Sim, de 8 a 10 anos, tá? Enriquecimento ilícito, de 8 a 10 anos. Isso aí é uma diferença principal, tá? 8 a 10 anos, o que? A suspensão dos direitos políticos. A multa, tem multa? Sim, até 3 vezes o enriquecimento ilícito. Proibição de contratar com a administração pública, prazo de 10 anos, ok? Prazo de 10 anos. Então, para você entender melhor, saiba que no enriquecimento ilícito, todos os 6, a pessoa vai ser penalizada. Lesão horário, todos os 6 também, tá bom? Ferir princípios, todos os 6 também.
menos a perda de bens, porque apenas o ato foi de ferir princípios, então não houve perda de bens para o patrimônio público, então não vai haver perda de bens para a pessoa que praticou. Não houve dano ao erário, não houve enriquecimento ilícito, então não vai ter a pena de perdas e bens. Olha só, pessoal, para você, não tem como você esquecer disso. Todos os 6, tanto enriquecimento ilícito quanto lesão ao erário, todos os 6 a pessoa vai ser penalizada. Todos os 6 o quê? 6 sanções. Quais são as sanções? Perda da função, perda de bens, ressarcimento integral do dano, suspensão de direito político, multa civil, proibição de contratar. Todos os 6, tanto para enriquecimento ilícito quanto para lesão ao erário. E quando a pessoa fere os princípios, todos os 6 também, menos um. Aí você lembra, qual é que é ligado mais à questão patrimonial? Perda de bens. Só isso você tira, tá bom? Qual outra observação? Vai que todos os 6 para enriquecimento ilícito, com exceção, aliás, todos os 6, com observação na questão da suspensão de direitos políticos, que muda a quantidade de ano para os 3. A multa também muda o valor. E o tempo de proibição de contratar também muda o tempo, tá bom? Olha só. Suspensão dos direitos políticos para enriquecimento ilícito é de 8 a 10 anos, tá bom? O artigo 9º, que é enriquecimento ilícito, é de 8 a 10 anos, tá bom? O artigo 10, que é lesão ao erário, é de 5 a 10 anos. E o artigo 9, 10, o artigo 11, tá bom? Que é ferir princípios, é de 3 a 5 anos. Olha como fica muito mais fácil para você quando você pega assim. Então, primeiro é a suspensão dos direitos políticos, que será para enriquecimento ilícito de 8 a 10 anos, tá bom? Para lesão ao erário, 5 a 8 anos, tá? E para quebra de princípios, ferir princípios, 3 a 5 anos, tá? 3 a 5 anos. 8 a 10, 5 a 8, 3 a 5 anos, tá bom? E quando for a multa, tá? Quando for a multa civil para enriquecimento ilícito é até 3 vezes, tá? É até 3 vezes o enriquecimento ilícito. E para lesão ao erário, até 2 vezes. E para o artigo 11, que é ferir princípios, como não houve dano ao erário, não tem como ser essa multa baseada no dano causado no enriquecimento ilícito. Mas vai haver multa. Essa multa é em cima da remuneração daquele agente ou daquele particular que praticou o ato. Sabia disso? Pois é, não tem como fugir não. Então, essa multa é de até 100 vezes o que? A remuneração, tá bom? Até 100 vezes a remuneração, tá? 100 vezes a remuneração. E uma pergunta, e quando for o particular? Vai ser até 100 vezes o salário mínimo, tá? Porque ele não tem remuneração pública. E quando for, então, a proibição, a pessoa fica proibida, né, de contratar com a administração pública, proibição de fazer participar de licitação, não pode nem participar, quanto mais contratar. Proibição de receber um dinheiro, né? Ou seja, incentivos fiscais, creditício. Não é receber o dinheiro. Quando fala em receber incentivo fiscal, é que ele vai deixar de pagar um imposto. Então, se ele deixa de pagar, de certa forma, ele foi beneficiado, porque ele praticamente recebeu, mas não recebeu. Ele recebe um incentivo. O imposto era de 15%, vai pagar só 7% durante um período de tempo. É exemplo. Ou então isenção mesmo de imposto durante alguns anos. Acontece isso. Então, essa empresa, ou esse particular, então, ou esse servidor que praticou ato de propriedade administrativa, ele será proibido de contratar com a administração pública se for enriquecimento ilícito, no artigo 9º, 10 anos. É 10 anos fechado, tá bom? Não é até 10 anos, é 10 anos. E se for lesão ao erário, 5 anos, tá? E se for
quebra de princípios, vai ter também 3 anos. Não tem dessa, não tem como fugir, tá? Talvez é difícil você conseguir, mas olha aí, para você ver, fiz aqui uma tabelinha aqui das 3 reprimendas legais, né? Das 3 sanções que há uma mudança na variação apenas do tempo ou do valor, tá bom? Variação do tempo ou do valor, que são suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar. Minha dica, grave esse quadro. Isso você tem que gravar de alguma forma, porque vai cair uma questão sobre esse ponto e você tem que saber quanto é quando for enriquecimento ilícito, tá bom? Quando for enriquecimento ilícito, suspensão de direitos políticos, quando for multa, qual vai ser a proibição, você tem que saber isso aí, tá bom? Então, olha só, esse aqui são as sanções. Já dá para falar mais coisa? São nesse momento 9h37. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso aqui com o professor Elisomar Alves. Você que está nos assistindo pelo Face, então, dê seu like, compartilhe para outras pessoas, outros amigos poderem também ter essa grata satisfação de aprender de forma gratuita aqui através do nosso Face da Rádio Evangélica FM, tá bom? Você pode então passar para os seus amigos. Você que está ouvindo através da rádio pode mandar um alô pelo WhatsApp 99178-6210. Pode mandar aqui o seu WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, nós vamos saber mais um pouco sobre a Lei de Probidade Administrativa. Eu acabei de falar das sanções. O que mais tem para eu aprender aí, professor? Tem um monte de coisa aqui, tá? Tem muita coisa para aprender. Na ação de probidade, o juiz pode aplicar qualquer das sanções regulamentadas para aquela infração, mesmo que não tenha sido pedido na petição inicial. Ou seja, se o promotor não pedir na petição inicial, mesmo assim o juiz pode aplicar. Na hipótese prevista no artigo 10A, terá as seguintes sanções. Como eu disse, embora o artigo 10A ele traga lesão ao erário, tá? As sanções são diferentes, tá bom? Vai ter apenas a perda da função pública, suspensão de direitos políticos vai ser de 5 a 8 anos, tá bom? A multa vai ser de até 3 vezes. O que muda, então, é a questão da multa, que é até 3 vezes e não 2 vezes o valor do benefício financeiro, tá? Você sabe que na ação civil pública de improbidade administrativa tem as medidas cautelares. Medida cautelar, o nome já diz, é por cautela. Então, por cautela, ou o promotor público, né, o Ministério Público, ou mesmo a empresa, ou mesmo a entidade pública lesada, porque quem é que pode entrar com ação? O Ministério Público pode entrar com ação, a entidade pública lesada pode entrar com ação, um dos dois, tá bom? Um dos dois. Se, geralmente, a entidade pública lesada, ela prefere, então, denunciar ao Ministério Público, fazer uma queixa ao Ministério Público, e o Ministério Público entra com ação civil. Geralmente acontece isso. Mas, de repente, aquela entidade, ela mesma entra. Tem um bom corpo de advogados, tem uma assessoria jurídica boa, ela entra, então, com aquela ação. Quando for a própria entidade pública que entra com ação, o Ministério Público ele vai atuar, de qualquer forma, ele tem que atuar, ele é obrigado a atuar como custos legis, ou seja, fiscal da lei. Custos legis, entenda, fiscal da lei. Olha, muito obrigado pela água, irmão Júnior. Ele vai atuar como fiscal da lei, o Ministério Público. Ele deve atuar, tá bom, pessoal? Deve atuar. Outra dica aqui para você. Então, pode haver medidas cautelares. Então, essas medidas cautelares, elas são antes ou durante o processo. Quando for antes do processo, é antecedente. Quando for durante o processo, nós chamamos de incidente, tá? É incidental, durante o processo. Mas, geralmente, a medida cautelar é entrada antes do processo. O que é a medida cautelar? Alguns pedidos, então, que é o autor da ação, o Ministério Público, vamos colocar aqui, ele entra pedindo de imediato, uma medida cautelar. Ele pede de imediato o quê? Indisponibilidade dos bens, são 4. Sequestro de bens do acusado, bloqueio e investigação de contas, tá? E aplicação financeira. E afastamento preventivo do agente público. Essas 4. Quando é que ele vai pedir isso? Quando houver, então,
é uma questão, aquela pessoa está dilapidando, o patrimônio, ela está vendendo, está se desfazendo, ela pode esconder os seus bens em alguma outra conta, tá? E ele pode influenciar nas decisões, influenciar em cima de servidores. Então, afasta preventivamente, tá? Bloqueia os bens, sequestra os bens do acusado, deixa indisponível. Tudo isso são medidas cautelares. Quando o MP entra com medida cautelar dessa, o juiz, então, defere, ele vai ter quantos dias para entrar com a ação principal? 30 dias. 30 dias para entrar com a ação principal. Agora, essa medida cautelar pode ser pedida também junto com a ação. O Ministério Público entra com a ação civil pública e já pede, naquele momento, essas medidas cautelares, que vão ser de imediatas concedidas pelo juiz, lógico que ele vai analisar, se todas que forem pedidas ele vai conceder. Então, essas medidas cautelares podem ser deferidas logo no início da ação, se for pedida pelo Ministério Público, tá bom? Aí, a indisponibilidade dos bens é um dos pedidos. Atinge todos os bens, mesmo que já integravam o patrimônio do acusado. Vai atingir todos os bens, até aqueles que já integravam o patrimônio do acusado. Sequestro de bens do acusado incide sobre bens específicos. Quando é sequestro, ele diz, olha, esse bem A, o C, o D, que está na cidade A, na cidade B, na cidade C. Assim, ele vai dizer qual é o bem. Isso chama-se sequestro. Bloqueio e investigação de contas, aplicação financeira, mesmo que fora do país. Porque, você sabe, né? No alto nível, eles querem colocar dinheiro em outras contas fora do Brasil para dificultar. Mas pode ser bloqueada, mesmo fora do Brasil. E o afastamento preventivo do agente público, tá bom? Essa medida cautelar de afastamento de agente público tem uma observação. É a única que pode ser feita administrativamente, ou seja, pode ser feita pelo chefe imediato daquele agente, pelaquela autoridade que está acima daquele agente público, tá bom? Ele pode ser afastado temporariamente das suas funções. Quando ele é afastado temporariamente das suas funções, ele pede sua remuneração? Não, porque isso aí não é penalidade ainda, tá bom? É só uma ação cautelar, é só por cautela. Afasta o cara, afasta a mulher, afasta aquela pessoa e vai receber o seu dinheiro sem trabalhar. É o jeito, né? Para que ele não venha influenciar em cima do resultado do processo, tá bom? Nesse caso, não é ainda penalidade, tá bom? Por isso ele vai receber a sua remuneração normalmente durante o tempo que ficar afastado. Então são essas 4 medidas cautelares. A única que pode ser dada tanto por autoridade judicial ou administrativa é o afastamento preventivo do agente público, tá, pessoal? Vamos falar agora como funciona a ação de probidade administrativa. Eu já dei uma palhinha para você. Quem pode representar a autoridade competente? Qualquer pessoa. Você está sabendo de algum ato de probidade administrativa? Vai lá e denuncia, vai lá diretamente na empresa pública, na autarquia. Você pode ir direto no órgão público, lá na secretaria, e pode dizer o que está acontecendo e que você está sabendo que aquele agente público está fazendo. Você pode fazer isso? Pode. Você pode levar escrito, tudo bonitinho. Ou você pode chegar lá e um servidor vai ter que ouvir você e passar o papel, tá bom? Então você pode levar escrito. Ou pode ser reduzido a termo lá, ou seja, alguém vai sentar no computador e vai escrever tudo que você falar. Mas, para ser aceito, tem que ter 3 pontos-chave. Primeiro, qualificação, aquela pessoa que vai representar. Tem que dizer o nome, endereço, qualificar. Segundo, vai dizer o fato e a autoria. Qual é o fato? Quem é o autor que está sabendo, possível autor do fato, tá bom? Terceiro, ele vai ter que indicar as provas que ele tem conhecimento. Eu já vi isso, eu tirei foto, está aqui, tem filmagem, estou sabendo disso, tem testemunhas. São esses 3 pontos. Tem que ter a qualificação do representante. Segundo, informações sobre o fato e sua autoria. Terceiro, indicação das provas de que tenha conhecimento. Aí a autoridade administrativa competente, ela vai receber aquela representação, mas pode rejeitar. Dizer, não está de acordo, eu vou rejeitar. Não veio de acordo com o que está na lei, não cumpriu os 3 pontos que eu acabei de falar. Aí a pessoa pode simplesmente fazer o quê? Vai para casa, não tem mais jeito? Tem jeito. Foi rejeitado? Vá do Ministério Público e represente. O representante pode fazer junto ao Ministério Público.
Ah, mas o representante pode ir direto no Ministério Público logo? Pode, se quiser também, ele pode ir direto no Ministério Público, tá? E o Ministério Público então vai fazer vai tomar as devidas providências. O que mais de observação sobre essa lei? Quem propõe a ação? O Ministério Público, já falei isso, ou a pessoa jurídica que foi lesada, pode propor a ação, tá bom? E se a proposta for feita pelo Ministério Público, a pessoa pode atuar junto com o Ministério Público, tá bom? E deve ser intimada, ela pode participar junto, ajudando, trazendo provas, tudo isso, tá? Ela vai colocar um representante dela junto nessa ação. E mas se for a vítima, a pessoa jurídica mesmo, que entrou com a ação, eu já disse, o Ministério Público atua como fiscal da lei. Outra palavra que pode vir é custos legis, tá bom? Pode vir então a palavra custos legis, que é fiscal da lei. O Ministério Público, então, ele pode atuar como custos legis, tá bom? Como fiscal da lei. Pode não, desculpa a palavra, deve. O Ministério Público deve atuar como fiscal da lei, ou seja, custos legis, tá? É a palavra em latim, fiscal da lei. Ele deve atuar, é uma obrigação, porque se o Ministério Público não for chamado a atuar, é nulo esse processo, é nulo, tá bom? Mais outra observação: quem é o réu? É o sujeito que praticou o ato de probidade e também o particular que tenha concorrido, induzido ou praticado o ato, como eu disse logo no início dessa aula, tá bom? A ação não pode ser proposta contra o particular unicamente, nunca pode ter apenas o particular numa ação de probidade. Aí vai ser uma ação penal, uma ação civil, qualquer outra ação, mas não vai ser ação de probidade administrativa. Para ser ação de probidade administrativa, o agente público tem que estar presente junto com o particular, tá bom? O particular nunca vai estar sozinho. Não há foro privilegiado, tá? É um deputado, é um prefeito, é um governador, pode ser intentada a ação lá no fórum. Não há foro privilegiado, segundo a jurisprudência majoritária. A ação não precisa ser proposta originalmente em tribunal, tá bom? Não, a ação não precisa ser proposta originariamente em tribunal. Hora certa, 9h49. Você está aqui ouvindo o programa Academia do Concurso na Rádio Evangélica FM. Quem está falando aqui é o professor Elisomar Alves. Compartilhe essa aula com outras pessoas para que eles também tenham esse conhecimento, tá? Antes do juízo, continuando aqui nossa aula, antes do juízo decidir se ele recebe ou não a petição inicial, ele deve notificar o acusado para apresentar a defesa prévia num prazo de 15 dias, tá bom? Vai ver aquela defesa preliminar, que a gente chama. Antes de ele receber a ação, ele vai intimar então aquele réu daquela ação, o requerido, para que ele faça uma defesa no prazo de 15 dias. O juiz, quando receber, ele pode ler e se convencer, dizer, não, isso aqui não há ato de improbidade, não houve nada, e arquivar. Não, aliás, não receber, mandar arquivar, tá bom? Mas ele pode também receber, e quando ele receber, então começará o processo a andar. Então, antes do juízo decidir se ele recebe ou não a petição inicial, ele deve notificar o acusado para apresentar a defesa prévia no prazo de 15 dias. Depois do prazo para o réu apresentar essa defesa, que a gente chama de defesa preliminar, falei prévia, mas é preliminar, sendo esta apresentada ou não, o juiz receberá ou indeferirá a petição. Então, mesmo que a pessoa não apresente, o juiz pode indeferir a petição se ele quiser, mesmo que não apresente a defesa preliminar, tá? Ele pode indeferir aquela petição que o Ministério Público propôs, tá? Depois do prazo para o réu apresentar a defesa preliminar, sendo esta apresentada ou não, o juiz receberá ou indeferirá a petição inicial. Se ele indeferir, cabe o quê? Apelação. Se ele indeferir, cabe o quê? Apelação. Se for recebida ou deferida, cabe agravo de instrumento, tá bom? Ministério Público entra com ação. Foi indeferida, cabe apelação. Embora não seja uma ação penal, o nome é apelação. Lembre disso, cabe apelação. Mas se ele receber, aí aquele réu, o agente público ou particular, ele pode agravar aquela decisão, agravar de instrumento. Quer dizer isso? Ele vai entrar com uma petição lá no tribunal. É um agravo de instrumento, que ainda tem nesse caso, tá bom?
na lei de improbidade administrativa, ele vai agravar. É uma forma de recorrer contra essa decisão e isso chama-se agravo de instrumento, tá bom? 9h51. Mais outra observação sobre a lei de improbidade. Recebendo a petição inicial, determinada a cessação do réu, o rito segue o procedimento comum, ordinário, tá bom? Depois de receber a petição inicial, aí que o réu vai ser citado, aí o rito segue, né, o procedimento comum. Depois daquela fase inicial, de defesa preliminar, tá bom? Defesa preliminar, se for aceito, aí que o réu vai ser citado, tá bom? Porque começou uma ação civil pública oficialmente contra ele. Aí ele vai ser citado e o rito vai ser o rito comum, que é chamado rito ordinário. É proibida, ou seja, é vedada qualquer espécie de acordo ou transação. Não pode ter delação premiar, não pode ter acordo, não pode ter transação, não pode ter termo de ajustamento de conduta, tá? No bojo da ação de probidade. Então, na ação de probidade não cabe acordo, delação premiada. O processo vai andar normalmente. Por quê? Porque a pessoa mexeu com o patrimônio público, é coisa séria, não tem negócio de acordo, não tem acordo. É o processo mesmo, vamos ver no que vai dar. É isso que a lei quis dizer. Observação, pessoal. Até abril de 2016, de 2015 até abril de 2016, devido a uma medida provisória, podia haver acordo. Já pôde acontecer isso. Foi em dezembro de 2015 e abril de 2016. Pôde haver acordo, porque houve uma medida provisória. Mas, como a medida provisória ela caiu, aí não pode, mas ficou o que está na lei mesmo, tá bom? O crime prescreve? O ato de improbidade administrativa, ele prescreve? Sim. A prescrição varia de acordo com o réu e não de acordo com a infração cometida. Então, é de acordo com o agente, o prazo. Qual vai ser o prazo? É variado, pessoal. É variado, isso torna mais difícil, mas é variado. Qual é o prazo? Olha só, 5 anos para o servidor que exerce cargo em comissão, função, mandato eletivo, tá? O prazo começa a correr a partir do momento que o réu deixa o mandato. Se ele for reeleito, e aí? Se ele for reeleito, vai contar quando terminou aquele mandato dele ou o segundo? Segundo a jurisprudência, vai ser quando ele sair do segundo. Aí que vai começar a contar. Não vai começar a contar quando ele terminou o primeiro. Se for reeleito, vai contar esse prazo de prescrição só depois que ele sair realmente daquele cargo. Então, vai demorar mais o prazo prescricional, tá? Para quem para quem se elegeu para algum cargo. Efetivo, servidor efetivo, ou seja, aquele que é concursado, né? O efetivo, conforme a lei respectiva, tá? A lei respectiva, que no caso nosso caso é a lei 0066, se for servidor federal, a lei 8.112, lá tem o prazo. De acordo com aquele ato de improbidade, geralmente tem um ato administrativo lá. Então, aquele prazo vai ser de acordo com o prazo daquele ato, que está lá na lei específica. E o particular, mesmo prazo do servidor a quem se vincula em improbidade, tá bom? O particular é o mais fácil você saber, porque basta você saber quanto é o prazo daquele servidor que ele praticou junto, que vai ser o mesmo prazo do particular, tá bom? Segundo a nossa jurisprudência, as ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade administrativa são imprescritíveis. Ações de ressarcimento, veja bem, a ação de ressarcimento. O ressarcimento é imprescritível, tá bom? O ressarcimento, o dinheiro, o valor é imprescritível, tá? As outras sanções, elas prescrevem, mas o ressarcimento é imprescritível, tá? As outras sanções prescrevem, mas o ressarcimento é imprescritível, está no artigo 37, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. Aí poderia haver uma pergunta, qual é a parte que não prescreve? As ações de ressarcimento decorrente de atos de improbidade administrativa. Ressarcimento, só o ressarcimento decorrente de atos de improbidade. Por exemplo, houve dano ao erário, vai ter que ressarcir 500 mil, não importa quantos anos vai passar, um dia que o governo quiser cobrar, ele vai poder cobrar. A ação de ressarcimento decorrente de reparação de danos à fazenda pública estão sujeitas à prescrição, são prescritíveis. Olha só, o que não se prescreve é ato decorrente de improbidade administrativa, tá? Ressarcimento de danos, ressarcimento financeiro decorrente de atos de improbidade é imprescritível. Mas, se for de reparação de danos causados à fazenda pública,
prescreve, tá bom? Pode cair numa questão isso, tá? Prescreve, quando for decorrente de reparação de danos à fazenda pública, está sujeito à prescrição, tá bom? E vamos aqui às considerações finais, sobre essa importante lei. Conseguimos aqui concluir esta lei. A aplicação das sanções previstas na lei independem da efetiva ocorrência do dano, salvo quando a pena de ressarcimento. Então, independe de houver dano, vai ser considerado ato de improbidade, vai cair lá no artigo 11, tá? Salvo quanto à pena de ressarcimento, aí tem que ressarcir. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas, tá? Independe, a aplicação das sanções, né, isso no artigo 11, objeto de princípio, do mesmo jeito, tá bom? Ok? Independe também da aprovação. Foi aprovado as contas, tudo bonitinho aqui, mesmo assim, aí a pessoa vai poder responder por improbidade administrativa. Agentes públicos e a declaração de bens. Sabia que nós, agentes públicos, você que vai ser agente público, você tem que declarar bens. Quando você assumir, você vai declarar os bens que você tem. Geralmente não tem nada, né? Quando entra. Mas se você tiver, você vai declarar o que tem. Esses bens que o governo quer saber, não é o seu ventilador, tá? Não é o seu ferro elétrico. Ele quer saber bens patrimoniais que você tenha, tá bom? Deve ser feita na entrada, anualmente, e na saída. Na entrada, declara que tem bens ou que não tem, mas é uma declaração de bens. Mesmo que não tenha, é uma declaração de bens, tá? Todo ano, o servidor público tem que declarar os bens. E em lugar dessa declaração de bens, serve também a declaração de imposto de renda, substitui essa declaração de bens. Como é que acontece? Por exemplo, no tribunal, a gente manda a nossa declaração. Eu sou analista do tribunal, analista judiciário hoje, né? Todo ano, a nossa declaração de imposto de renda, a gente dá entrada com ela no departamento respectivo do tribunal, e isso já supre essa declaração anual de patrimonial, declaração de bens, tá bom? E se o servidor se o servidor não fizer isso, ele pode ser demitido a bem do serviço público. Já pensou? Por quê? Porque para o Estado é importante saber como está o crescimento patrimonial do servidor, porque se eles detectarem que está havendo um crescimento além do que ele ganha, aí ele pode estar praticando um ato de improbidade administrativa, vai ser investigado. O sucessor está sujeito à combinação dessa lei até o limite do valor da herança. Aí eu pergunto, essa lei atinge apenas a pessoa que praticou ou seus sucessores? A lei atinge os seus sucessores na questão patrimonial, tá bom? Atinge os seus sucessores na questão patrimonial. Veja que, eu já disse, quanto à questão patrimonial, é imprescritível, né? Os atos praticados, os atos de improbidade administrativa, é imprescritível. O Estado pode cobrar quando ele quiser, tá? E também aqui, ó, se a pessoa morreu, deixou uma dívida de 500 mil, o patrimônio dele é 500 mil, não vai ficar nada para os herdeiros, vai atingir todo o patrimônio. Entenderam, pessoal? Então, o sucessor está sujeito às combinações dessa lei. Ou seja, o sucessor, ele não vai ficar com aquele bem equivalente ao valor da dívida, tá? Se o seu pai, a sua mãe, alguém que deixou um bem aí, mas ele devia, por questão de propriedade administrativa, aí primeiro vai ser descontado a parte do governo, o restante vai ser para a pessoa, tá? É isso que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Então terminamos aqui a lei de improbidade administrativa. Faça seu comentário, compartilhe, mesmo que você esteja assistindo agora, tempos depois, você está assistindo essa aula, pode então compartilhar. Quero agradecer a todos que estiveram nos ouvindo aí. Essa lei de improbidade administrativa é muito importante. Você acabou de ouvir então o programa aqui, Academia do Concurso, aqui na Rádio Evangélica FM. Quero agradecer o apoio do nosso irmão Júnior Soares, quero agradecer a sua audiência. Um abraço forte aqui do professor Elisomar Alves. Acompanhe-nos pelo Face.
Disseram pra você que tudo acabou.